Comentários de Ken Wapnick, do livro de exercícios de um curso em milagres, revisão 4, introdução. Comentário. Já que essa revisão se volta para as 20 lições anteriores e para as que se seguem a elas, gostaria de rever brevemente o sistema de pensamento do ego, especificamente o plano do ego, uma vez que isso virá em nossa discussão sobre essa lição. A realidade está no céu e na perfeita unicidade de Deus e de seu Filho. Quando a diminuta e louca ideia de ser separado de Deus pareceu surgir na mente do Filho, seu tomador de decisões teve que escolher entre a interpretação do ego e a do Espírito Santo para ela. Ele escolheu o ego porque já tinha se enamorado da sua individualidade, autonomia e especialismo. Uma vez que a separação foi escolhida, o sistema de pensamento de expiação do Espírito Santo se desvaneceu na consciência do Filho. O ego, o desejo do Filho pelo seu ser separado, desenvolveu um plano para assegurar que o Filho de Deus nunca mudasse sua decisão errada, sabendo muito bem que, se o Filho escolhesse contra sua individualidade, ele iria desaparecer. Assim, o ego levou adiante sua estratégia brilhantemente concebida para fazer o filho se tornar sem mente, pois como ele poderia mudar uma mente que não sabia ter? Essa estratégia tem duas séries de defesas. A primeira é o mito de pecado, culpa e medo do ego, que estabelece que a separação realmente aconteceu. Pecado porque o Filho de Deus teve que matar seu pai para poder alcançar sua existência individual. Culpa em relação às suas ações percebidas. E medo do revide irado de um Deus que se levanta da tumba para persegui-lo. A mente do filho se torna um campo de batalha, no qual, se ele continuar, certamente será destruído. Essa primeira linha de defesa, portanto, é o sistema de pensamento de pecado e morte, que faz surgir a segunda linha, o mundo e o corpo. O propósito do mundo, e especificamente o corpo como a fonte de prazer ou dor, é para garantir que o filho permaneça firmemente identificado com o seu corpo. Ele, portanto, esquece que tem uma mente, assegurando a sobrevivência do ego. Em poucas palavras, esse é o sistema de pensamento do ego. Comentário. O entre aspas, plano do Espírito Santo desfaz as defesas do ego, por mostrar ao Filho de Deus que o que ele vê do lado de fora é simplesmente uma projeção do que ele tornou real do lado de dentro. A crença em que ele é separado de todos, estabelecendo o corpo como a testemunha por excelência para essa separação. O reflexo da unicidade do céu é que você e eu compartilhamos uma meta e interesse comum. Qualquer coisa que nossos corpos façam a alguém, ou um ao outro, não tem efeito sobre o fato de que dentro da mente dividida, compartilhamos o sistema de pensamento de pecado, culpa e medo, assim como a memória de Cristo. Em poucas palavras sãs, esse é o sistema de pensamento do Espírito Santo, corrigindo a crença do ego na separação. Nós começamos agora com a quarta revisão. Uma das vantagens dessas revisões, esclarecida em suas introduções, é que elas nos lembram de que o perdão é um processo. Aprender um curso em milagres em geral e praticar o livro de exercícios especificamente. Na introdução, Jesus fala sobre o livro de exercícios como dividido em duas partes. A primeira focalizada em desfazer o sistema de pensamento do ego, preparando-nos para a segunda parte, que lida com alcançar a percepção verdadeira.
No início da introdução a essa revisão, Jesus se volta para a parte 2, enquanto as lições anteriores e as imediatamente subsequentes compartilham o propósito de desfazer o ego, permitindo-nos escolher o Espírito Santo. Ver através dos seus olhos do Espírito Santo é visão ou percepção verdadeira, o que não é possível enquanto nos agarrarmos à camada de defesa dupla do ego. Nosso foco, portanto, está sempre no desfazer dessas defesas como pré-requisito para a visão e despertar do sonho. Citação. Agora vamos revisar novamente, dessa vez cientes de que estamos nos preparando para a segunda parte do aprendizado, que trata do modo como a verdade pode ser aplicada. Hoje, começamos a nos concentrar em estarmos prontos para o que virá a seguir. Tal é o nosso objetivo nessa revisão e nas lições que se seguem. Assim, revisamos as lições recentes e os seus pensamentos centrais, de tal modo que venha facilitar o estado de prontidão que queremos conseguir agora. Comentário. O perdão é o meio através do qual atingimos essa prontidão, e essas lições de revisão vão facilitar nossa preparação, conforme a compreensão se aprofunda com cada leitura e cada prática diária. Citação. Há um tema central que unifica cada passo na revisão que empreendemos e que pode ser declarado simplesmente nessas palavras. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Comentário. Isso reflete a unicidade do céu. Deus e Cristo, nosso verdadeiro ser, são totalmente unificados, sem distinção ou separação. O princípio de expiação diz que a separação do ego nunca aconteceu. Expresso especificamente no pensamento, abre aspas, minha mente contém só o que eu penso com Deus, fecha aspas. Assim, os únicos pensamentos reais na mente dividida são aqueles que refletem nossa perfeita unicidade, os pensamentos que pensamos com Deus. Citação. Na mente de Deus não há fim, nem um momento no qual seus pensamentos estejam ausentes ou possam sofrer qualquer mudança. Pensamentos não nascem e não podem morrer. Eles compartilham os atributos do seu Criador e também não têm uma vida separada da sua. Os pensamentos que pensas estão em tua mente, assim como tu estás na mente que pensou em ti. E assim não existem partes separadas naquilo que existe dentro da mente de Deus. Ela é para sempre uma, eternamente unida e em paz. Texto, capítulo 30. Citação. Isso é um fato e representa a verdade do que tu és e do que é o teu Pai. Comentário. Esse fato e verdade desfazem o sistema de pensamento do ego. Não pode haver individualidade se nossas mentes contiverem apenas o que pensamos com Deus, porque seu pensamento é unidade e amor, mantido para nós pelo Espírito Santo. Nossa aceitação da sua dádiva é a preocupação primária do ego, o que motivou sua estratégia para nos fazer ter medo de nossas mentes. O ego nos diz que não tememos o amor, mas o pecado e a culpa. Assim, nossa identidade como Cristo, o Filho da inocência, é substituída pela identidade do ego, o filho da culpa. Citação. É através deste pensamento que o Pai deu a criação ao Filho, estabelecendo o Filho como co-criador
com ele mesmo. É esse pensamento que garante inteiramente a salvação para o filho, pois na sua mente nenhum pensamento pode habitar senão aqueles que seu Pai compartilha. A ausência do perdão bloqueia esse pensamento na tua consciência. No entanto, ele é verdadeiro para sempre. Comentário: para bloquear esse pensamento da unicidade do céu da consciência, o ego precisa de pensamentos para substituir a expiação. Pecado, culpa e medo, e expressões específicas de falta de perdão, vêm todos para o resgate. E, portanto, acredito que fiz uma coisa terrível e imperdoável. Tal é o significado da culpa que eu projeto dessa forma, mantendo a falta de perdão a mim mesmo contra todos os outros. No entanto, o tempo todo, a memória da unicidade da criação permanece em minha mente certa, mantida pelo Espírito Santo, que pacientemente aguarda minha decisão de retornar a Ele. Nós, então, nos lembramos da promessa de Deus, abre aspas, o pensamento através do qual o Pai deu a criação ao Filho, fecha aspas. Citação. Comecemos a nossa preparação com alguma compreensão das muitas formas nas quais a ausência do verdadeiro perdão pode ser cuidadosamente ocultada. Comentário. Nós, mais uma vez, vemos o modus operandi do curso, de nos treinar para estarmos cientes das muitas formas que usamos para nos defender contra a presença do Espírito Santo em nossas mentes. De tal compreensão, vem a generalização final, na qual reconhecemos a ameaça comum que atravessa todas as ilusões. A seguinte passagem articula seu ensinamento, usando o conteúdo de sacrifício. Um ou outro, um vence, outro perde, como o pensamento subjacente às formas do ego. Citação. Pois não existe senão um equívoco. Toda a ideia de que a perda é possível e poderia resultar em ganho para alguém. Esse único equívoco, em qualquer forma, tem uma única correção. Não há perda. Pensar que há é um equívoco. Tu não tens problemas, embora penses que tens. E, no entanto, não pensarias assim se os visses sumir um por um, sem levar em conta seu tamanho, complexidade, local ou tempo, ou qualquer outro atributo que percebas que faz cada um parecer diferente do outro. Todo problema é um erro, é uma injustiça para com o Filho de Deus e, portanto, não é verdadeiro. O Espírito Santo não avalia as injustiças como grandes ou pequenas, maiores ou menores. Elas não têm nenhuma característica para ele. Texto capítulo 26. Citação. Por serem ilusões, não são percebidas pelo que são. Defesas que protegem os teus pensamentos, que negam o perdão de serem vistos e reconhecidos. Comentário. Os pensamentos que não perdoam, que não são reconhecidos, são a culpa da mente. As defesas constituem a segunda série da nossa experiência corporal. É importante ler Um Curso em Milagres cuidadosamente, pois um verdadeiro tesouro de informações pode ser encontrado em quase todas as sentenças. Na verdade, se você for entender qualquer sentença totalmente, vai entender todo o sistema de pensamento do curso. Na presente sentença, encontramos a estratégia do ego desvelada, os pensamentos inventados
e que não perdoam em nossas mentes são protegidos pelo mundo e pelo corpo, que foram inventados também. Citação: o seu propósito é mostrar-te alguma outra coisa e impedir a correção através de auto-enganos feitos para tomar o lugar da correção. Comentário: o propósito das defesas, experiências corporais de dor ou prazer, é demonstrar que nossos problemas e soluções existem fora de nós, assim como a felicidade, espiritualidade e doença. Assim, eles nos mostram, entre aspas, algo mais. Lembre-se, o medo do ego é o de que, em algum ponto, nós percebamos nosso equívoco e escolhamos a expiação. A defesa dupla, portanto, tem como seu propósito impedir que jamais escolhamos a correção. Enraizar nossa atenção na ausência de mente, ou, entre aspas, algo mais, efetivamente nos impede de voltarmos para a condição repleta de mente, que é a nossa meta da mente certa. Na seguinte passagem, Jesus nos impele a reconhecermos o poder de nossas mentes, conforme ele expõe a estratégia do ego de depreciá-lo. Citação: o teu pensamento tem feito isso por causa do poder que ele tem, mas o teu pensamento também é capaz de salvar-te disso, porque esse poder não é feito por ti. A tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que ele tem. Se não acreditas que podes fazer isso, negaste o poder do teu pensamento e assim o tornaste impotente em tua crença. A engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Isso significa que o ego ataca aquilo que o está preservando. O ego suga da única fonte que é totalmente inimiga da sua existência para a sua existência. Com medo de perceber o poder dessa fonte, é forçado a depreciá-lo. O ego, portanto, quer engajar a tua mente no seu próprio sistema delusório, pois, de outro modo, a luz da tua compreensão o dissiparia. Texto, capítulo 7. Citação: e, no entanto, a tua mente só contém o que pensa com Deus. Os teus auto-enganos não podem tomar o lugar da verdade. Comentário: apesar dos nossos sonhos febris de pecado, culpa e medo, ou qualquer de nossas experiências auto-ilusórias no mundo, a realidade não foi afetada. No texto, Jesus compara a culpa a finas nuvens, colunas de fumaça ou frágeis véus sem poder de ocultar a luz. Já examinamos uma passagem descrevendo essa fragilidade. Aqui estão 2 sentenças sobre isso. Citação, sua, da culpa, transparência e pouca consistência não são evidentes até que vejas a luz por trás dela. E então tu a vês como um frágil véu diante da luz. Texto, capítulo 18. Comentário: a mesma ideia é expressa novamente, mas com imagens diferentes. Citação: assim como uma criança que joga um pedaço de pau no oceano não consegue mudar a subida e a descida das marés, o aquecimento da água pelo sol, o prateado da lua sobre ela à noite. Citação: assim como uma criança que joga um pedaço de pau no oceano não consegue mudar a subida e a descida das marés, o aquecimento da água pelo sol, o prateado da lua sobre ela à noite. Comentário: o ego é apenas uma criança
agitando um pedaço de pau, tentando deter a inevitabilidade da verdade, mas sem nenhum efeito. Ou, para mudar as imagens, somos como um pequeno camundongo rugindo em um minúsculo canto do universo, pensando que podemos efetuar mudanças ou que alguém até mesmo está nos percebendo. Texto capítulo 21. Lembre-se dessa passagem de, entre aspas, o pequeno jardim, que também captura a insignificância do ego. Tão insignificante, de fato, que Deus, o Sol e o oceano, nem mesmo está ciente da sua existência. Citação. Esse fragmento da tua mente é uma parte tão diminuta dela que, se apenas pudesses avaliar o todo, imediatamente verias que ele é como o menor dos raios de sol é para o Sol, ou como a mais leve onda na superfície do oceano. Em sua surpreendente arrogância, esse diminuto raio de sol decidiu que é o Sol. Essa onda, quase imperceptível, aclama a si mesma como se fosse o oceano. Entretanto, nem o Sol e nem o oceano estão sequer conscientes de toda essa estranha atividade sem significado. Texto, capítulo 18. Citação. Com isso em mente, iniciamos cada período de prática nessa revisão, aprontando as nossas mentes para compreendermos as lições que lemos e vermos o significado que nos oferecem. Comentário. Nós primeiro nos tornamos conscientes das nossas defesas contra a verdade. Abre aspas. Minha mente contém apenas o que eu penso com Deus. Fecha aspas. Nós somos continuamente levados de volta ao princípio fundamental no Um Curso em Milagres, de que o propósito de um relacionamento com o Espírito Santo é nos ajudar a olhar para as defesas do ego. O amor em nossas mentes não é o problema, que é apenas o medo do que ele representa, a perda do nosso ser separado. Nós precisamos ver como protegemos esse ser pelas coisas insanas que fazemos no mundo, pensando que são importantes, pois acreditamos que nosso especialismo é importante. Citação. Começa cada dia com um tempo dedicado à preparação da tua mente para aprender o que cada ideia que revisares naquele dia pode te oferecer em liberdade e em paz. Abre a tua mente e limpa de todos os pensamentos que querem enganar. Comentário. Nossa função é abrirmos a mente para trazer as ilusões do ego à verdade de Jesus. Estarmos cientes do que nos torna ansiosos, deprimidos, zangados, excitados, em êxtase. Todas as coisas prazerosas ou dolorosas que pensamos serem reais e vitais para nosso bem-estar. Precisamos perceber que esses pensamentos são partes conscientemente escolhidas da estratégia do ego para nos manter distantes das nossas mentes fechadas e da verdade que espera por nós lá. Uma vez que voltamos e abrimos nossas mentes, damos nossos pensamentos a Jesus, significando que pedimos sua ajuda para olhar para eles e liberá-los. Então, citação, deixando apenas esse pensamento, ocupá-la por inteiro e removendo o resto. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. 5 minutos com esse pensamento será o suficiente para estabelecer o dia de acordo com as linhas que Deus designou e para colocar a sua mente a cargo de todos os pensamentos que receberás naquele dia. Comentário. Quando liberamos nosso investimento nos pensamentos do ego, apenas o Espírito Santo permanece.
Não precisamos fazer nada sobre os seus pensamentos do Espírito Santo, apenas sobre os nossos próprios. Essa é a vigilância de que Jesus fala tão frequentemente no texto. Citação: Se mantiveres em mente o que o Espírito Santo te oferece, não podes ser vigilante a favor de coisa alguma, a não ser de Deus e do seu reino. A única razão pela qual podes achar isso difícil de aceitar é que podes ainda pensar que existe algo mais. A crença não requer vigilância, a não ser que seja conflitada. Se existem componentes conflitantes dentro dela que conduziram a um estado de guerra, e a vigilância, então, veio a ser essencial. Se existem componentes conflitantes dentro dela que conduziram a um estado de guerra, e a vigilância, então, veio a ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Ela é necessária contra crenças que não são verdadeiras, e nunca o Espírito Santo teria apelado para isso, se não tivesses acreditado no que não é verdadeiro. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti. Texto, capítulo 7. Comentário. Assim, ser, abre aspas, vigilante por Deus e por seu reino, fecha aspas. Texto, capítulo 6. Significa que nós buscamos manter uma vigilância pelo nosso ego, trazendo nossas escolhas equivocadas pela separação e especialismo à expiação que reflete o pensamento da criação que mantemos com Deus. Citação: esses pensamentos, não virão só de ti, pois todos serão compartilhados com Ele. E assim, cada um te trará a mensagem do seu amor e retornará a Ele com mensagens do teu. Deste modo, a comunhão com o Senhor dos anfitriões será tua, como a sua vontade determinou que seja. E à medida que aquele que o completa se une a Ele, Ele se unirá a ti, que estás completo, quando te unes a Ele e Ele a ti. Comentário. Essa é outra expressão adorável da nossa unicidade como Cristo, em unidade consigo mesmo e com sua fonte. A frase bíblica, entre aspas, Senhor dos anfitriões, simboliza a divindade, Deus e Cristo. É interessante notar que nessa revisão, Jesus está nos pedindo para nos focalizarmos primariamente em nossa unicidade com Deus. Em outro trecho, sua ênfase está em perceber nossa unicidade uns com os outros através do perdão, como o passo em direção a lembrar da nossa unicidade no céu. O procedimento para essa revisão é o de que nós primeiro nos tornamos conscientes dos pensamentos do ego que interferem, pedindo ajuda a Jesus para olharmos para eles. Conforme sua escuridão desaparece em sua luz, o que resta são os pensamentos que temos com Deus. Jesus agora nos apresenta instruções específicas para os 10 dias de revisão que se seguem, 2 lições por dia. Citação: após a tua preparação, apenas lê cada uma das 2 ideias que te são designadas para revisão naquele dia. Em seguida, fecha os teus olhos e dize-as lentamente para ti mesmo. Não há nenhuma pressa agora, pois estás usando o tempo com o propósito para o qual ele foi destinado. Deixa que cada palavra brilhe com o significado que Deus lhe deu, tal como ela te foi dada através da sua voz. Deixa que cada ideia que revisares naquele dia te dê a dádiva que ele depositou nela, para que tu a recebas dele.
Comentário: ao deixarmos de lado nosso investimento nos, abre aspas, pensamentos do ego que interferem, fecha aspas, os gritos estridentes que nos impedem de ouvir a voz de Deus, o significado das suas palavras brilham através de nossas mentes felizes. Cada um simboliza o fim da escuridão, conforme trazemos nossos pensamentos de culpa e julgamento à sua luz misericordiosa. Assim, cada período de prática será de alegria, refletindo nossa alegria eterna, quando as palavras do Espírito Santo a nós se tornam o Verbo de Deus e estamos em casa. Citação: e não estipularemos nenhum formato para nossa prática, a não ser isso. A cada hora do dia, traze à tua mente o pensamento com o qual o dia começou e passa com ele um momento quieto. Em seguida, repete as 2 ideias que praticas naquele dia, sem pressa, com tempo suficiente para ver as dádivas que contém para ti e deixa que sejam recebidas lá, onde lhes foi designado estar. Comentário: Jesus está nos pedindo para unificarmos nossos dias ao redor desses 2 pensamentos, para que nossas dádivas de separação e especialismo possam ser transformadas pelo perdão em dádivas de amor que Ele guarda para nós. Ele sempre as tem mantido em nossas mentes, mas, quando renunciamos a elas, essas dádivas amorosas continuaram esperando pelo nosso retorno. Como parte da nossa prática meditativa, deixe-nos mais uma vez ler as palavras amorosas de Jesus a nós no texto, que expressam as mesmas dádivas que sua revisão nos oferece. Citação: como podes tu, que és tão santo, sofrer? Todo o teu passado, exceto a sua beleza, se foi e nada ficou além de uma bênção. Eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhes é própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti e nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. Tu vais com a minha bênção e pela minha bênção. Mantém-na e compartilha-a para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-la e as mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. Os pensamentos de Deus estão contigo. Texto, capítulo 5. Citação: não acrescentamos nenhum outro pensamento, mas deixamos que estes sejam as mensagens que são. Não precisamos de mais nada do que isso para nos dar felicidade e descanso, quietude sem fim, certeza perfeita e tudo o que é a vontade do nosso Pai que recebamos como a herança que temos dele. À medida que revisamos, encerraremos cada dia de prática como começamos, primeiro repetindo o pensamento que fez daquele dia uma ocasião especial de bênção e felicidade para nós, o qual, através da nossa fé, reestabeleceu o mundo da escuridão à luz, da aflição
à alegria, da dor à paz, do pecado à santidade. Comentário. O objetivo de Jesus para nós, mais uma vez, é que cada um de nossos dias seja emoldurado por um pensamento de perdão, começando e terminando da mesma forma, com cada momento entre eles repleto do mesmo pensamento, ao qual levamos nosso medo, culpa e dor, para que possam ser gentilmente substituídos pela alegria, paz e cura. Isso me lembra da imagem do arco, depois transmutado em um arco-íris, que D.H. Lawrence imortalizou em seu magnífico romance, O Arco-Íris. Depois de Tom e Lydia curarem seu instável relacionamento marital, Lawrence descreve o amor protetor, dentro do qual sua filha Anna pôde então crescer. Sua vida emoldurada pelos dois pilares de amor e força representados por seus pais. Citação. A alma de Ana foi colocada em paz entre eles. Ela olhou de um para o outro e os viu determinados em sua segurança. E então estava livre. Ela brincou entre o pilar de fogo e o pilar de nuvens em confiança, tendo a confiança em sua mão direita e em sua mão esquerda. Ela não era mais chamada para manter com sua vontade infantil o final quebrado do arco. Seu pai e sua mãe agora tinham se estendido até os céus, e ela, a criança, estava livre para brincar no espaço abaixo entre eles. Comentário. Jesus, então, nos pede para vermos nossos dias como emoldurados pelos pilares de perdão e amor, permitindo que sua força quieta e gentil proteção nutra nossa experiência e sustente nosso aprendizado, conforme nos movemos, abre aspas, da escuridão à luz, da aflição à alegria, da dor à paz, do pecado à santidade, fecha aspas. Citação. Deus oferece agradecimentos a ti, que praticas assim o cumprimento do seu verbo. E ao dar à tua mente as ideias do dia mais uma vez antes de dormir, a sua gratidão te cerca na paz onde é a vontade de Deus que estejas para sempre, a qual agora estás aprendendo a reivindicar mais uma vez como tua herança. Comentário. Que maneira mais bela de terminar essas introduções, em preparação para o período de revisão de 10 dias, do que citar essa adorável passagem que nos lembra do amor e gratidão de Deus, conforme abrimos nossas mentes e corações para recebermos sua dádiva de completeza, a dádiva do nosso ser. Citação. Deus oferece gratidão ao anfitrião santo que quer recebê-lo e o deixa entrar e habitar onde ele quer estar. E pelas tuas boas-vindas a ele, também te dá boas-vindas em si mesmo. Pois o que está contido em ti, que lhe dás boas-vindas, é devolvido a ele. E nós apenas celebramos a sua integridade quando damos boas-vindas a ele em nós mesmos. Aqueles que receberam o Pai são um com ele, sendo anfitriões para com aquele que os criou. E por permitir que ele entre, a lembrança do Pai entra com ele, e com ele aqueles que o recebem se lembram do único relacionamento que jamais tiveram e jamais querem ter. Texto, capítulo 15.